Olá, Ilan, que bom falar com vocês. Hoje eu estou aqui em Dallas, estou aqui com minha família, eu, Renê, meus filhos. Na realidade vai ser um Natal maravilhoso, toda a família vai estar reunida, até o Mike vai subir, vai estar com a gente durante o Natal, vai ser incrível. Olha, consegui até achar uma caneca, assim, de anos passados, uma caneca da Ilan Church aqui, na nossa casa aqui em Dallas, tremendo. Mas hoje eu queria compartilhar, derramar do meu coração aqui com vocês e falar hoje, especialmente para você que é do nosso maior campus, o nosso campus online. Eu quero compartilhar a nossa terceira mensagem. Essa série tem sido uma série sobre alegria, uma série incrível. O nome da série é Joy to the World. Nós começamos a série, falamos sobre a alegria do Senhor na primeira semana de dezembro. Semana passada nós falamos sobre pura alegria. Hoje quero compartilhar talvez a mensagem mais importante da série, que é o seguinte: boas notícias que causam grande alegria. Agora, de repente você diz assim, puxa, mas para mim Natal não é tão importante assim. Inclusive, de repente você fala assim, puxa, eu não vejo motivo por celebração, não vejo motivo por celebração. Foi feito um estudo pela USP, lá em São Paulo, um estudo que teve resultados surpreendentes e bastante tristes. Mais uma vez, Brasil é líder em uma área que não deveria estar liderando, né? Líder durante a pandemia, líder na área de mais depressão e mais ansiedade do que qualquer outro país. Que coisa, né? Por que o Brasil lidera em depressão? Por que o Brasil lidera em ansiedade? Se nós também estamos liderando no crescimento de evangélicos, não deveria ser isso, Ilan. Não deveria ser isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre a característica principal da Ilan, que é a alegria. A característica principal do que deveria ser o nosso coração depois de recebermos as boas novas, as boas notícias, que é a alegria. O que deveria acontecer na nossa vida quando nós ouvirmos as boas novas do Evangelho, quando nós ouvirmos de que Jesus veio à Terra, quando nós ouvirmos que Jesus veio e entrou na nossa vida, a principal característica é alegria. Alegria. Olha o que diz aqui em Romanos 8, 28, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Durante as últimas 2 semanas falamos bastante sobre o fruto da alegria e sobre adubo, sobre as coisas ruins que aconteceram na nossa vida e como elas podem adubar a nossa vida para que o fruto de alegria possa crescer ainda mais em nossa vida. Mas hoje eu quero gerar o conceito até de alegria como uma analogia do que aconteceu historicamente, vez após vez após vez. Natal, depois da Segunda Guerra Mundial, foi um momento de renovo. Natal, o primeiro Natal, quando Jesus nasceu, foi um momento também de renovo. E hoje, assim, na finalização da pandemia, se Deus quiser, também é um momento de grande renovo. Olha o que diz aqui a profecia sobre a vinda de Jesus, aqui em Isaías 9, versículo 2, 3 e versículo 6, diz o seguinte: o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que vinham na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. E eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, os que exultam quando dividem os bens na batalha. A resposta à luz de Jesus vindo à terra é alegria. E olha o que diz: porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Hoje eu quero te dizer, querido, olha, de repente você fala assim, eu não vejo motivo de alegria. Motivo de alegria é o seguinte: uma nova aliança foi feita, e a vinda de Jesus são os primeiros frutos dessa nova aliança.
A nova aliança é que você não precisa mais trabalhar para conquistar a alegria ou para conquistar o selo de aprovação de Deus. O selo de aprovação de Deus vem pelo que Jesus fez. Você não precisa mais se esforçar para você conquistar algo de Deus. Ele conquistou algo para você. E a vinda de Jesus foi o início de tudo isso. Então hoje é exatamente isso. Em Lucas 2, versículo 9 a 11, diz o seguinte: e aconteceu que um anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas ou boas notícias de quê? De grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Foi um novo contrato, uma nova aliança, um novo jeito de termos relacionamento com Jesus, com Deus. Isso foi a vinda de Jesus. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 4 coisas que geram alegria em nossa vida. E hoje eu quero, de repente, se você fala assim, poxa, eu não me sinto tão alegre assim. Hoje você vai ser curado. Hoje você vai ser curado. Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que boas notícias geram alegria. Ou pelo menos deveriam gerar alegria. Eu lembro uma vez quando nós recebemos um missionário lá dos Estados Unidos e ele trouxe boas notícias. Ele trouxe presentes para todos os nossos filhos. E nossos filhos se alegraram, a gente foi lá no hotel dele, a gente brincou na piscina, quando os nossos filhos eram pequenos. Ele foi dando presentes, e um dos meus filhos, ele deu um presente para um dos meus filhos. E meu filho, não sei, estava tendo um dia ruim, alguma coisa assim. E meu filho meio que ficou chateado, não agradeceu, não sei o que era, de repente não gostou do presente. Mas não demonstrou alegria quando deveria ter demonstrado alegria. E muitas vezes eu vejo pessoas que são por causa de insegurança ou por causa de algum problema no coração deles, não demonstram alegria quando deveriam demonstrar. Ou pessoas que não conseguem rir, ou pessoas que não têm aquela liberdade na alegria. Sabia que poder rir é uma demonstração de saúde mental? Poder rir é uma demonstração da sua capacidade de liberar alegria. Todos nós precisamos disso. E quando você escuta algo que é motivo de alegria e você não consegue expressar essa alegria, é algo que está errado em sua vida. Muitas pessoas, eu vejo isso. Às vezes, pessoas entram na nossa igreja e eles entram e veem uma incrível alegria e falam assim, eu não entendo isso. Mas depois de um tempo, eles começam a se alegrar e começam a vibrar nessa alegria. Por quê? Porque a presença de Deus limpando, lavando e transformando a vida. Querido, olha, a sua vida também vai ser transformada. Olha o que diz aqui sobre boas novas e alegria. É uma profecia. Todos os nossos pontos vão ter a ver com esse versículo. É uma profecia do Antigo Testamento, mas em Lucas, Jesus declarou isso no início do ministério deles. Lucas capítulo 4, 18 e 19 diz o seguinte, Jesus falou isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Hoje, nós, Brasil todo, o mundo todo, passou por grandes problemas. Nós fomos pobres em muitas áreas. A economia empobreceu. Das nossas famílias perderam pessoas que nós amamos. Muitas das nossas famílias, pessoas perderam os empregos. Muitas empresas tiveram que fechar, muitos restaurantes tiveram que fechar, academias e outras empresas tiveram que fechar. Foram 2 anos e pouco com grande dificuldade, mas hoje o Senhor fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Hoje, em que celebramos a vinda de Jesus, é onde nós relembramos esse início, como se fosse os primeiros frutos
de um novo contrato. O antigo contrato era que tudo vai ser pelo esforço e o suor da sua testa. Você vai se esforçar e pelo suor da sua testa a terra só vai produzir espinhos. E muitas vezes a atitude das pessoas tem sido essa. Mas agora com as boas novas o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Boas notícias aos pobres. Você, querido, hoje se alegre. Porque a antiga aliança mudou. Agora você está debaixo de uma nova aliança. Uma nova maneira de fazer as coisas. Uma nova maneira. Às vezes eu vejo pessoas que não entendem essa alegria. Às vezes nós vemos pessoas que entregam a vida a Jesus e a história deles é mais ou menos dessa. Puxa, antigamente eu era a vida da festa. Toda noite era uma festa, toda noite era uma balada, mulheres, altas noites e altas madrugadas. Eu saía, era muita festa, muita festa. Aí um dia eu me rendi a Jesus. E agora eu leio a Bíblia e eu oro. Glória a Deus. Agora eu tenho uma vida piedosa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, a minha vida nunca esteve tão alegre, a minha vida nunca esteve tão próspera, a minha vida nunca esteve tão divertida, a minha vida nunca esteve tão cheia de visão por causa de Jesus. Não um centavo, não nada de mim, mas tudo dele. E querido, Deus quer derramar isso sobre a sua vida também. Boas novas geram alegria. Segunda coisa é que liberdade gera alegria. Olha a continuação desse mesmo versículo, a profecia que Jesus profetizou sobre ele mesmo em Lucas 4, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu não sei se você já esteve preso, mas imagina você está preso e um dia alguém vem e fala assim: você está livre. Eu nunca me esqueço do testemunho do Rusty, grande evangelista, amigo meu, pregou na nossa conferência e vai vir outras vezes, Deus querendo. O Rusty, ele foi preso. Ele foi preso antes de conhecer Jesus por esfaquear o homem. E ele diz que a oração dele, ele se converteu no presídio, e a oração dele: Senhor, me tira daqui. E aí o dia veio em que ele foi permitido sair do presídio. E até hoje, passou mais do que quase 50 anos, 40 anos, até hoje ele grita de alegria, chegando quase aos 70 anos de idade, ele grita de alegria, falando da alegria que é pela liberdade que foi dada a ele. Escuta aqui, olha, você foi liberto. Você foi liberto. De repente tem ainda coisas na sua vida onde você precisa ser liberto, mas você foi liberto. Deveria gerar profunda alegria na sua vida. Deveria transbordar a sua vida de alegria. A vinda de Jesus foi os primeiros frutos dessa nova aliança que garante liberdade para a sua vida, liberdade para a sua vida, transborde a sua vida em alegria. Para com esse negócio de dizer: oh, sim, eu fui liberto, graças a Deus. Olha, aquilo custou caro a Deus e deveria gerar um transbordar de alegria na sua vida. Em Colossenses 2, 13 e 14 diz o seguinte: ele perdoou nossas transgressões e cancelou a escrita da dívida. Ele cancelou. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 32, aí versículo 36 também. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Hoje, escute aqui, ó.
Pare de escutar as coisas que te arrastam para o presídio e comece a escutar a verdade. Seja liberto. Comece a escutar a verdade e olhe para o futuro. E olha o resultado, versículo 33. Portanto, se o Filho, Jesus, Natal celebramos o início, os primeiros frutos. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Alegre-se nisso. Olha, se você está batalhando uma área agora que precisa de liberdade, nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos crer que liberdade vem. E hoje, agora, assim como Natal representa os primeiros frutos, hoje você pode se alegrar no Natal pelos primeiros frutos, a vinda de Jesus, que garante que você vai ser liberto, você vai ser liberto. Terceiro ponto que eu quero falar é cura. Cura também, Jesus profetizou isso, cura também gera grande alegria. A continuação da profecia em Lucas 4, olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Cura física, mas também cura de cegueira na visão das pessoas. Sabe, tem muitas pessoas que precisam de cura física, mas tem muitas pessoas que precisam de cura espiritual, muitas. E hoje, alguns de vocês ali no online estão precisando de uma cura de cegueira espiritual. Vocês entraram, estão assistindo aqui hoje, e vocês dizem assim: puxa, eu não entendo essa abundância de alegria. Sabe, a essência do Evangelho é essa, de receber as boas notícias e transbordar de alegria. Essa é a essência. É uma cura da cegueira espiritual. É uma cura dessa cegueira espiritual. Isso é o que acontece. Eu lembro quando a Renê, ela foi curada. A Renê, o início da cura da Renê. Muitas pessoas falaram assim: puxa, ela não foi curada. Mas a realidade era que ela deveria ter morrido. E eu lembro, ela saiu do hospital quase 30 dias depois que ela entrou, no dia de ação de graças, e a gente estava cheio de gratidão. E eu lembro o primeiro dia que eu tirei ela e levei ela em público. Nós fomos lá para o Mundial, nós fomos para o supermercado Mundial. E a Renê ainda estava se recuperando, mas ela estava cheia de alegria. De repente não conseguia andar completamente, e até os pensamentos dela não estavam 100% alinhados. Mas ela tinha uma abundância de alegria. O cabelo, não tinha um fio de cabelo, tudo raspado. Ela tinha aquelas pontas metálicas sobre a cabeça, assim, fazendo uma cruz em cima e por lado. Ela parecia o Frankenstein. Então, quando ela entrou lá no supermercado Mundial, todo mundo olhava para ela. E ela não entendia, porque ela pensava: puxa, todo mundo está feliz que eu fui curada. Então ela olhava para as pessoas assim, e as pessoas olhavam para ela assim, e ela, se eu não segurar, ela ia para as pessoas assim: eu fui curada, porque ela transbordava em alegria. E aí eu lembro, tinha um homem lá olhando para ela assim, e ela foi, oi, e ela deu um abraço. Ele não conhecia ela, não sabia quem ela era, e ela foi e deu um abraço nele, porque ela estava transbordando de alegria. Ela não estava completamente curada ainda, mas ela sabia que a cura dela estava a caminho. Queridos, olha, muitas das coisas que Deus nos dá acontecem através de um processo. Eu diria que a maioria das coisas que Deus nos dá acontecem através de um processo. Maturidade, através de um processo. Família, através de um processo. As coisas de maior consequência, as coisas de maior valor que Deus nos dá, a santificação na nossa vida, através de um processo. A maioria das coisas de grande valor que Deus nos dá em nossa vida acontecem através de um processo. E significa que você pode celebrar os primeiros frutos disso. Natal
é uma celebração da vinda de Jesus. São os primeiros frutos de uma nova aliança, um novo contrato, que você não vai ter que provar, se esforçar, que você vai poder viver em liberdade e libertação e cura, não por causa do seu esforço, mas por causa do que Deus fez. E o último ponto que eu quero terminar aqui com vocês, o quarto ponto: graça gera grande alegria, ou pelo menos deveria gerar. De novo, aquele mesmo versículo, a profecia de Jesus, Lucas 4,18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. Queridos, olha, essa graça que nós vivemos, essa graça que foi garantida a nós por causa da vinda de Jesus e depois por causa da morte de Jesus. A vinda de Jesus são os primeiros frutos, a morte de Jesus é a celebração daquele contrato, daquela nova aliança. Essa é a graça e deveria produzir grande alegria em nossa vida, grande alegria em nossa vida. Essa é a essência da salvação, Hoje quero orar por vocês. Quero orar porque eu sei que Deus quer trazer e fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer mudar, transformar a sua atitude diante da poderosa mão dele. E muitos de vocês têm vivido e ouvido as boas novas, mas não têm demonstrado a alegria que vocês deveriam ter demonstrado, porque vocês não perceberam que a mensagem do Evangelho deveria produzir em você grande alegria. E vocês de repente focaram em coisas do passado em vez de olhar para o futuro. O Natal são os primeiros frutos, a vinda de Jesus, que é o primeiro fruto que nos lembra da consumação da nova aliança que nós temos. Queridos, olha, Deus tem algo incrível para a sua vida. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos em todo lugar, ali no online. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, ou você já entregou sua vida a Jesus, mas hoje você está afastado, desviado, longe de Deus, eu quero orar por você. Hoje é o dia em que essas boas notícias de libertação, de cura, de graça, vão produzir alegria em sua vida. Se essa pessoa é você, ali no online, escreva seu nome. Nós temos pastores que estão prontos agora para orar por você. Se essa pessoa é você, pode colocar seu nome aí e nós vamos orar por você. E repita comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem. Eu me arrependo de todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida. E Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber do Senhor a sua presença, as suas boas notícias. Encha a minha vida, Senhor, da sua alegria transbordante. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, Deus tem um plano fenomenal para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos hoje, para sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, meus amados, que palavra poderosa, que palavra ungida, desafiadora. Espero que você tenha sido alcançado por essa palavra transformadora e abençoada, tanto quanto eu fui. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria imensa poder lhe apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Saber que você está aqui conosco é um motivo de grande alegria e de muita felicidade, porque essa é uma das razões de nós estarmos aqui, para alcançar você,
Não queremos que você esteja sozinho nesse momento tão difícil da vida. Queremos que você venha participar conosco para que você seja alcançado por esse amor imenso e maravilhoso de Deus. Ele quer falar contigo. Venha para um ambiente de milagres e uma atmosfera sobrenatural. Eu tenho certeza que você vai ouvir Deus falando com você, porque Ele quer mudar o rumo da sua vida, para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem para você e que você possa cumprir a sua missão nessa terra. Nós estamos aqui também para que você possa desenvolver os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades e se conhecer não apenas melhor, mas ter um encontro com Deus. Esse é o grande objetivo, para que você possa seguir a Jesus e ser fortalecido espiritualmente, ser encorajado e ser edificado, criar raízes firmes e fortes no Evangelho. Você pode estar participando em qualquer das nossas mídias, Facebook, YouTube ou site. Eles aparecem aqui embaixo. E a forma que nós temos de poder falar com você e te identificar e te conhecer melhor é quando você escreve nos comentários. E ali você escrevendo, você pode se identificar como novo aqui, se você está chegando agora, porque nós entraremos em contato com você. Você pode também estar fazendo um pedido de oração, tirando uma dúvida ou algum esclarecimento. O importante é que você participe dos cultos escrevendo nos comentários. E é claro que você vai dar também um like no vídeo e ativar as notificações. E seguir também as outras mídias sociais da nossa igreja. Lá no Instagram, por exemplo, tenho certeza que você vai ser impactado pelo que está acontecendo lá naquela mídia social. E um convite imperdível que você não pode deixar são os nossos GTs. São grupos de temporada, também conhecido como célula, mas é um grupo de comunhão. É um lugar, um ambiente de conhecer novos irmãos e fazer amigos, conhecer novas pessoas. Afinal de contas, a reunião é virtual, mas a comunhão é real. E ali você vai poder estudar a Bíblia com outros irmãos, você vai poder contar seus testemunhos e compartilhar experiências, e uns aos outros vão se identificando e se edificando e consolando e encorajando. É por isso que nós fazemos esse convite para você e dizemos: tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois que você conhecer o ambiente de milagres e essa atmosfera maravilhosa que Deus tem levantado homens e mulheres para fazer diferença nesse tempo, nessa hora, nessa vida. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando a Deus, amando você, Ilan.